Todos encontraram, amém? Então vamos à leitura. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e ponha à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Irmãos, quando nós analisamos essa passagem bíblica, nós conseguimos, pela misericórdia de Deus, enxergar um grande milagre da parte do Senhor sobre as nossas vidas. Quando eu fazia um paralelo em relação a esse trecho da Bíblia e o que nós estamos vivendo hoje, nós vivemos, infelizmente, irmãos, uma crise social, uma crise política, uma crise financeira, e infelizmente ela faz parte do nosso cotidiano. Não tem como a gente se abster dessas crises, não tem como a gente fugir dela humanamente falando, vamos dizer assim. Mas o que chama mais atenção nesse momento é que essa crise, esse cenário ao qual nós estamos vivendo hoje, é um palco exemplar para que o nome do Senhor possa ser glorificado, e é onde Ele pode realizar um milagre nas nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? As pessoas do mundo, eles olham para o cenário ao qual nós estamos vivendo hoje, eles olham para a situação a qual o povo brasileiro e a nação mundial está vivendo hoje. Muitos deles entram em desespero, muitos deles entram em apavoramento, eles fazem coisas que desagradam a Deus, causam até assassinatos e muitas outras coisas. Mas nós que temos a esperança de Cristo, nós que temos a fé em Cristo, nós olhamos para as adversidades da nossa vida, mas nós sabemos que mais cedo ou mais tarde o nosso Redentor vai se levantar, e a vitória e a bênção e o milagre do Senhor vai acontecer nas nossas vidas. Uma das coisas que me chama muita atenção, irmãos, que quando nós estamos vivendo em meio à adversidade, em meio às chamadas crises, porque, como eu já disse, ninguém está isento disso. Mas uma coisa que me chama muita atenção, falando nós que conhecemos a palavra de Deus, quando a crise chega, quando a adversidade chega às nossas vidas, isso é exatamente um tempero, é um artifício que Deus usa para trabalhar nas nossas vidas, fazer com que nós possamos ficar cada vez mais firmes, fortes e permanecermos firmes diante da presença de Deus. Quando eu olho para essa passagem, irmãos, eu começo a imaginar que antes desse cenário, antes de ser registrado essa passagem, que Eliseu então entra na vida dessa mulher e Deus, através da sua vida, realiza um milagre. Eu imagino que ela vivia uma vida normal, ela tinha sua rotina de vida. Ela era casada com seu marido, tinha os seus 2 filhos. Provavelmente, muito provável, o seu marido, ele trazia o sustento para a sua casa, para a sua família. Enfim, a crise, as dificuldades ainda não haviam chegado dentro do seu lar, não havia ainda chegado dentro da sua casa. E talvez, muito provável, ela ainda não teria experimentado um grande milagre na sua vida. Mas infelizmente, um dia, ela perdeu o seu esposo. Ela se viu diante daquela situação, então, sem o seu esposo, aquele que era o provedor da sua casa, o provedor da sua família. E ali, ao contrário que o cenário era totalmente favorável, então, pela perda de um ente querido, pela perda do seu marido, ele se transformou totalmente aquele cenário. Um cenário que era favorável, agora se tornou em lágrimas, em tristeza e em desespero.
Desespero porque hoje, se nós olharmos para a sociedade a qual nós vivemos hoje, as mulheres hoje, como eu já disse aqui algumas vezes, elas estão bem mais desenvolvidas. As mulheres têm a sua liberdade financeira, elas são às vezes até autossuficientes, mas naquele momento, naquela época, na época que se passava então essas circunstâncias, era totalmente diferente. As mulheres eram totalmente dependentes dos seus esposos e para o seu sustento das suas famílias. Elas dependiam da ação do esposo, do esforço do esposo para trazer o sustento para a sua vida. Então, quando ela enfrenta essa situação, quando ela enfrenta essa adversidade, ela vê o cenário da sua vida ser totalmente mudado, porque agora, naquela cultura daquela época, ela teria que, infelizmente, ter que mendigar o seu pão, para quem sabe assim, tratar dos seus filhos e prover o seu próprio sustento. Mas o que me chama muito a atenção também nessa passagem, é que naquele momento, o homem de Deus aparece até aquela mulher e ela diz assim: olha profeta, meu marido te servia, como se ela estivesse cobrando alguma coisa do homem de Deus. Meu marido te servia e ele morreu, e agora? O que eu vou fazer? Afinal de contas, eu tenho 2 filhos para tratar, 2 filhos para cuidar, e os credores estão aí à porta. Na cultura daquela época, as pessoas que eram endividadas, automaticamente eles poderiam ser dados como escravos, ou ceder os seus filhos para serem escravos, para pagarem a dívida. E aquela mulher, eu tenho certeza que quando ela faz aquela análise na sua vida, ela olha para dentro de si e vê um cenário totalmente arruinado, totalmente destruído. Ela busca então socorro num homem de Deus. Ela busca socorro em quem realmente talvez poderia solucionar o problema da sua vida, porque ela olhava para a vida dos seus filhos, ela olhava para a sua vida e não via saída, e não via solução. Mas saiba de uma coisa: aonde existe um homem de Deus, onde existe a presença de Deus, existe saída para a vida, existe saída para os nossos problemas. Se nós chegamos até aqui nesse momento, é porque as mãos e a graça do Senhor têm nos acompanhado até aqui. Aleluia. E eu fico imaginando como que foi aquela conversa entre a mulher e Eliseu, e ela questionando a ele o que ela faria. Então, Eliseu disse então para ela: mas o que eu hei de fazer a você? Eliseu questiona aquela mulher: o que você tem na sua casa? Ou seja, Eliseu queria saber o que ela tinha de sustento para ela, o que ela ainda tinha de valor dentro da sua casa. E ela diz assim: olha meu senhor, eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Azeite, irmãos, naquela época, ela servia como combustível. Ele servia como combustível das lamparinas. Ele servia para cozinhar. Então, teoricamente, ele tinha algum valor financeiro. Mas quando ela fala ao profeta, quando ela diz ao profeta naquele momento, ela fala assim: olha, eu só tenho uma pequena botija de azeite. Quando ela diz isso, irmãos, deixa claro que ela dizia assim: olha, o que eu tenho vai durar por pouco tempo. Certamente logo esse azeite ele vai acabar, e eu e os meus filhos, nós morreremos. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui, irmãos, tem muitas pessoas que entram diante da presença de Deus e dizem assim: olha, o que eu tenho, Senhor, é muito pouco. Aquilo que o Senhor tem me proporcionado é muito pouco. Mas eu quero dizer a você nessa noite: o pouco que você tem, Deus vai multiplicar e vai fazer um milagre para a glória do nome do Senhor. O profeta então, inspirado por Deus, direcionado por Deus, diz assim: fala, não, faz o seguinte, traz essa botija de azeite. E te digo mais, vai até os seus vizinhos e traga vasos emprestados. Muitos vasos. Todos aqueles que você puder trazer, traga aqui. E assim ela, obediente, foi até os seus vizinhos. Eu fico imaginando aqui, certamente essa mulher ela tinha um relacionamento muito bom com os seus vizinhos. Afinal de contas, naquele momento eu fico imaginando se talvez quando o profeta falasse para ela, falasse: olha, vai até o seu vizinho da esquerda e os vizinhos da direita e peça e traga os vasos até aqui. Talvez se ela tivesse coçado a cabeça e falasse: olha, meu senhor, infelizmente eu não posso falar com os meus vizinhos na direita nem o da esquerda, porque
Eles não vão muito com a minha fachada, e eu também não vou muito com a cara deles. Eu fico imaginando em qual situação essa mulher estaria naquele momento. Mas o que me chama a atenção e me traz alegria, que ela cultivava um bom relacionamento com seus vizinhos. Essa vizinhança aqui, irmãos, eu quero trazer para os nossos dias. O seu vizinho, talvez, quem sabe, é esse irmão que está sentado ao seu lado. Talvez é o seu marido, é a sua esposa, é os seus filhos. O que impede, às vezes, Deus de operar um milagre na sua vida, talvez é o relacionamento que você tem tido com eles. Mas Deus quer mover as águas sobre as nossas vidas nessa noite. E talvez esse relacionamento está quebrado, está impedido. O Senhor quer colocar ele na linha de novo. O Senhor quer colocar ele no trilho de novo, para que quando o Senhor quiser, ele poder ter liberdade para operar um milagre na sua vida e o nome do Senhor ser glorificado. A Bíblia também nos deixa claro com essa passagem, irmãos, que nós somos verdadeiros construtores. Ou construtores, porque a gente sabe que um construtor, às vezes, ele tem que destruir primeiro, para depois construir novamente. Então a ferramenta está nas nossas mãos. Muitas das vezes o Senhor quer operar um milagre nas nossas vidas, mas ao invés de nós construirmos, nós temos destruído os nossos relacionamentos. Mas louvamos a Deus que até aqui o Senhor tem nos dado força, nos dado graça, que mesmo tendo poucas forças, ao invés de nós destruirmos, nós temos construído um bom relacionamento com a nossa chamada vizinhança, e o Senhor tem operado milagres em nosso meio para a glória do seu nome. Uma coisa que me chama também muita atenção nessa passagem, irmãos, que o milagre para acontecer nas nossas vidas, ele é proporcional à nossa fé. Por que proporcional à nossa fé? Porque a Bíblia deixa claro que nessa passagem o profeta disse à mulher: olha, vai até os teus vizinhos e traga vasos, quantos você conseguir. E assim ela fez, ela trouxe alguns vasos. E enquanto Deus operava um milagre naquele momento, naquele lugar fechado, ela e com seus filhos, enquanto havia vaso, o azeite derramava. Quando ela disse para o seu filho: olha, me dá mais um vaso, e ele disse: olha, mãe, acabou. Então o azeite parou. O que me traz a apreensão nesse momento é que talvez nós não tenhamos visto o milagre de Deus acontecer nas nossas vidas, mas talvez é porque a nossa fé não tenha acompanhado. Porque, como eu disse, a fé, o milagre é proporcional à nossa fé. Quanto mais vasos, mais azeite. Menos vasos, menos azeite. Deus, irmãos, quantas vezes Ele quer realmente abrir a torneira de azeite sobre as nossas vidas, mas os vasos são poucos. Ou às vezes, o pouco que temos, talvez esteja rachado. Mas sabe uma coisa? Deus vai restaurar vasos aqui nessa noite. Aleluia! Porque eu creio no agir e no mover do Espírito Santo de Deus aqui sobre nós. Talvez você chegou aqui com um vaso desse tamanho aqui, do tamanho desse copo. Mas sabe uma coisa? Se você cultivar um bom relacionamento com a sua vizinhança, pode pedir emprestado para eles, porque eles têm para te dar, e Deus vai encher todos aqueles que você trouxer na presença dele, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Uma coisa que me traz muita alegria é saber, irmãos, que a fonte desse azeite, ela é inesgotável. Quando a gente olha para o versículo 3, ou melhor dizendo, versículo 6, e diz assim, e sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. O verbo parar aqui, ele quer dizer cessou temporariamente, ele se interrompeu. Ele não quis dizer acabou. Então, irmãos, à medida que você realmente tiver vasos na presença de Deus, à medida que o seu vaso estiver desemborcado na presença de Deus, o azeite continuará sendo derramado sobre a sua vida. Se nós estamos aqui e estamos com os nossos vasos desemborcados na presença de Deus, o azeite é fiel. O dono do azeite, aquele que produz o azeite, ele é fiel para manter
dentro das suas possibilidades, derramando o azeite sobre a sua vida. O que me chama a atenção também nessa passagem, irmãos, é que nós temos que fazer a nossa parte. Quando eu olhei para essa passagem e comecei a meditar, eu via Deus querendo realizar um grande milagre na vida daquela família. Porém, tinha coisas nas suas mãos que eles deveriam fazer, que eram buscar os vasos emprestados. Sabe por quê, irmãos? Deus queria multiplicar o azeite, mas se não tivesse aonde colocar, Ele não realizaria o milagre. Ele não jogaria no chão aquilo que era precioso. O azeite nesse momento, naquela época, nessas circunstâncias, era providência para a vida daquelas famílias, porque era através daquele azeite, era através da sobra daquele azeite, que Deus traria o sustento para as suas vidas. Mas nos nossos dias atuais, azeite simboliza alegria, simboliza a presença de Deus. O azeite simboliza a alegria de estar à casa do Senhor. Talvez você tenha entrado até aqui nesse lugar e talvez você não tenha nem entendido o que está acontecendo. Talvez você tenha falado assim, mas falando em azeite, talvez o único azeite que você conhece é aquele que é derramado na salada. Mas sabe de uma coisa? Deus quer derramar o azeite na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Tem muitas pessoas, irmãos, que, como eu falei, no começo da sua caminhada, o azeite derramava constantemente sobre a sua vida, derramava abundantemente sobre a sua vida, e você era feliz, porque o azeite é símbolo de felicidade, é símbolo de alegria. Mas com o passar do tempo, talvez pelas circunstâncias da vida, pelas adversidades do tempo, talvez você foi deixando esse azeite escoar pelo vaso, e hoje você já não encontra mais a alegria que é proporcionada pelo azeite. Mas o mesmo azeite que derramou no começo da sua caminhada, Ele vai derramar aqui nessa noite sobre a sua vida. Se tiver vasos trincados aqui nessa noite, eu falo como profeta de Deus nesse momento. Vasos serão restaurados para a glória do nome do Senhor. E vidas sairão daqui transformadas e transbordantes, cheio da presença de Deus, para o nome do Senhor ser glorificado. Os vizinhos vão orar para a sua vida, olhar para você e falar assim: tem alguma coisa diferente aqui. A vida da minha vizinha foi transformada, ela está alegre, ela está feliz. As adversidades dessa terra, as adversidades desse tempo, já não farão mais tanta diferença na sua vida, porque o seu vaso foi restaurado e hoje está transbordando da presença de Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que esse culto aqui nessa noite é um culto de vitórias para pessoas aqui. Corações chegaram até aqui trincados pelas adversidades da vida, mas eles serão restaurados pelo agir e mover do Espírito Santo de Deus. Sabe por que eu estou pregando essa palavra aqui, irmãos? Porque eu criei no milagre do Senhor na vida de nós aqui nessa noite. Aleluia! Nós somos um milagre na presença de Deus. Se o milagre do Senhor não tivesse alcançado as nossas vidas, nós já teríamos morrido, nós já teríamos sido ceifados vivos. Mas a misericórdia e a graça do Senhor tem sido sobre as nossas vidas, e o azeite, ainda que seja somente pingando, somente pingando. Sabe por quê, irmãos? Não é sempre que o azeite está transbordando, não é sempre. Às vezes você dá uma olhadinha assim, ó, você escuta só o gotejar no vaso, e às vezes você até dá uma viradinha no vaso assim para
para aquele azeite desviar onde está trincado, porque senão vaza. Mas Deus, antes de derramar o azeite, Deus quer restaurar a vaso aqui nessa noite. Talvez você tenha dito no seu coração: você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe a tristeza e a angústia que tem no meu coração, mas o Senhor sabe. O Senhor é aquele que te conhece por dentro e por fora. O Senhor é aquele que esquadrinha o seu coração, e é Ele que pode realizar o milagre na sua vida. Basta você crer. Uma coisa que me traz muita alegria, irmãos, nós temos que perseverar buscando ao Senhor, porque nós não podemos aceitar perder aquilo que o Senhor nos deu como herança. Existe algo nas nossas vidas que o Senhor nos deu pela sua infinita graça e misericórdia, que foi o seu Espírito Santo, foi o seu sacrifício vivo ali na cruz do Calvário. E Ele não quer que você desperdice esse dom tão precioso na sua vida. Na parábola das 10 virgens, o azeite era símbolo de vigilância. E sabe uma coisa? Nós vamos precisar desse azeite para aquele grande dia. E aquele grande dia se aproxima, irmãos, quando nós olhamos para o cenário atual, o coração vivendo. Nós sabemos que aquele dia, grande dia, se aproxima. Talvez você acredite ou não, aquele grande dia ele vai chegar. Talvez esteja mais próximo do que nós imaginamos. E se o azeite não estiver sobre as nossas vidas, só nos restarão lágrimas e pranto, e choro e ranger de dentes. Mas o azeite do Senhor ainda está sendo derramado em nosso meio. O azeite do Senhor ainda está sendo derramado em nossos dias. Aproveite, irmãos, para desemborcar o vaso, para que Deus possa encher as nossas vidas na presença do Senhor, e para quando Ele raiar nas nuvens de glória, possamos estar preparados. Não existe outra mensagem a qual não seja mais importante do que essa, de nós estarmos preparados para aquele grande dia. Os nossos bens materiais ficarão aqui, o nosso status, as nossas posses ficarão aqui. Mas se nós tivermos realmente azeite nas nossas botijas, isso é sinal de preparação, de estar preparado diante de Deus. Se você ainda não tem o suficiente, aproveita a oportunidade, porque o dono do azeite está aqui nesse momento. Deus continue nos abençoando, falando aos nossos corações, direcionando as nossas vidas ao centro da sua vontade. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.